Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Newton Marques, Escola Brasileira de Direito Virtual. Manda bala, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Se inscreva, fortalece os seus polegares. Vamos que vamos acerca de uma matéria sobre eleições municipais. Vamos ao seu direito à informação sobre resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, TS ou TSE, Tribunal Superior Eleitoral. A escolha e o registro de candidatura tem algumas medidas que devem ser adotadas para evitar as fraudes relacionadas à cota de gênero dos candidatos. A norma destaca que só após o julgamento por parte do colegiado que poderá ser considerada finalizada a candidatura que estiver aí de acordo em conformidade. Vale para todos os cargos em disputa. A forma de citação e intimação aplicáveis no registro de candidatura e obriga coligações, partidos e candidatos a manterem atualizados os números de telefone, o endereço eletrônico, o número para envio de mensagem instantânea para recebimento de correspondência por parte da Justiça Eleitoral. Representação e direito de resposta. Entre as novidades da resolução está a possibilidade de citação e intimação das partes por meio de mensagem instantânea via SMS ou WhatsApp ou por e-mail. O padrão, no entanto, continua a ser a utilização do mural eletrônico. A propaganda eleitoral estabelece a criação de uma seção específica para tratar do poder de polícia do juiz eleitoral quanto à remoção de propaganda irregular na internet, podendo a autoridade judicial determinar de ofício a remoção do conteúdo irregular sem necessidade de ser demandado para tanto. O texto ainda trata de a reserva do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A norma também trata de ações de enfrentamento à desinformação, vedação de contratação ou realização de disparo em massa de propaganda eleitoral em plataformas pagas na internet. Entretanto, as pesquisas eleitorais, entre as novidades incluídas na norma, está em sugestão de Associação Brasileira, entre as auditorias no sistema eletrônico de votação, está a ampliação do número de entidades fiscalizadoras para permitir a participação no Conselho Nacional de Justiça, do Tribunal de Contas da União, das Forças Armadas, de institutos estaduais de criminalísticas, de entidades privadas sem fins lucrativos, com atuação em transparência e gestão pública e departamento de tecnologia, seja de formação de universidade. No calendário eleitoral, de acordo aí com a Constituição Federal, a nossa mãezinha, que determina que as eleições ocorram sempre no período, no primeiro e no último domingo do mês de outubro. As próximas eleições municipais estão marcadas para os dias 4 e 25 de outubro de 2020. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Os valores distribuídos aos partidos políticos, partidos e candidatos para suas campanhas integra o Orçamento Geral da União e será disponibilizado aí no Tribunal Superior do Trabalho até o dia 1º do último mês de junho. Entre as principais novidades está a destinação de 30% do montante do fundo para campanhas de mulheres. Com a aprovação da lei, foi necessária a adequação da minuta sobre a possibilidade de renúncia dos recursos do fundo até o prazo legal, bem como a fixação de critérios. Entre elas estão as prestações de contas, exclusão dos limites de gasto com contratação de advogados e contadores nas campanhas eleitorais, fixada do limite dos gastos para as campanhas das eleições, limite para o autofinanciamento. As finanças e contabilidade de partido terão inovações, prestação de contas online, contas não prestadas e penalizadas dos diretórios. Os atos gerais do processo
A divulgação dos pleitos se baseia apenas na situação de candidato com votos, uma vez que os candidatos com registros indeferidos ou cassados em caráter ou definitivo apareciam com a votação zerada. A partir de agora, a divulgação e dos percentuais de votação passa a considerar o universo votos atribuídos aos candidatos e legendas estejam válidos, anulados sob a subjúdice ou anulação em caráter definitivo, para que tantos partidos políticos no Brasil organizado legalmente com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para ocupar o poder político. Entretanto, temos toda essa gama, uma história dos partidos políticos no Brasil, mas apenas aqui são mini pílulas direcionando alguns aspectos circunstanciais das eleições municipais. A função dos partidos políticos é afirmar que várias agremiações políticas representam as diferentes convicções políticas existentes na sociedade. Entretanto, qual a personalidade jurídica dos partidos políticos? O artigo 6º é vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza, adotar o uniforme para os seus membros. Artigo 7º. O partido político, após adquirir personalidade jurídica na forma de lei civil, registra seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. O diretório político, diretório em direito eleitoral, é um órgão da administração de um partido político. É escolhido entre pessoas filiadas aos respectivos partidos para compor sua diretoria, comumente havendo representante de todas as facções existentes naquele partido. Como criar e registrar um partido político? Reunir um mínimo 101 assinaturas entre eleitores e fundadores do partido. Os eleitores devem ceder no mínimo 9 estados diferentes e fazer o estatuto e o programa eleitoral do partido. Fazer o pedido de criação do partido no cartório de registro civil das pessoas jurídicas em Brasília. O pedido de registro deve conter cópia da ata da reunião da fundação, exemplares do Diário Oficial da União, com a publicação do estatuto e do programa do partido, lista completa com o nome dos fundadores, com título de eleitor, zona eleitoral, endereço e profissão de cada um. O pedido de registro no Tribunal Superior do Trabalho. Para que o pedido seja aceito, é preciso comprovar o apoio dos eleitores, no mínimo de 0,% da quantidade de votos da última eleição, para que a Câmara dos Deputados exclua os votos brancos e nulos. O apoio precisa ser distribuído em pelo menos 9 estados, com 0,1% dos eleitores. O Tribunal Superior do Trabalho deve ser feito com os seguintes documentos: cópia do programa e do estatuto do partido, os mesmos que foram inscritos no cartório, certidão de registro emitida pelo cartório, certidões dos cartórios eleitorais que comprovem apoio dos eleitores. Se os a documentação estiver completa, terá 30 dias para fazer o registro da candidatura. O Brasil tem hoje 35 partidos registrados oficialmente. Existem no Brasil 76 partidos em processo. Entretanto, é livre a criação e a fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. O artigo 2º é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos programas respeitem o que a soberania nacional, o regime democrático, pluralismo político e os direitos da pessoa humana. O fundo partidário de assistência financeira aos partidos foi criado em 65, no regime do governo no Castelo Branco, durante a ditadura militar, sendo permitido que a sua existência e sua expansão. Licença, é bom lembrar de onde vem o dinheiro do fundo partidário. É composto a partir de dotações orçamentárias da União, multas e penalidades eleitorais, recursos financeiros legais e doações privadas.
Entretanto, senhor, porque temos tanto partidos políticos, até mesmo os eleitores, os brasileiros, os cidadãos ficam preocupados com essa atmosfera, dessa proliferação de partidos políticos, que pode causar até a falta de governo nesse país. Entretanto, o Poder Executivo entende que as políticas públicas planejadas de tomar decisões relevantes em uma democracia representativa como a nossa, a capacidade de governar depende do aval do Poder Legislativo, que aprova pautas de governo e tem o poder de até mesmo destituir o chefe executivo. Os partidos políticos brasileiros são muitos. Uma coisa só poderia ser reduzida a apenas 2 ou 3, mas isso aqui é Brasil. Partidos deveriam representar fatias do eleitorado. Grupos com identidade específica, ideologias distintas e agendas diferentes no Brasil. Essas questões de representação são tão furadas que vai conseguir cumprir uma cota de candidatas mulheres e também partidos cujos nomes são tão vagos que deixam claro que já foram pensados como legenda de aluguel, desde a sua implantação, a sua criação. Que furado! Um abraço!